Segundo a AGU, o objetivo é garantir a ordem democrática. Então, a gente tem a Advocacia Geral da União defendendo que esta competência é do governo federal, ou seja, o presidente da República é que determina o isolamento, se fecha, se não fecha, como é que o Brasil caminha em relação a isso. Pois bem, já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que a União é o governo federal, não pode derrubar decisões de estados e municípios sobre isolamento social, quarentena, atividades de ensino, restrições ao comércio e à circulação de pessoas. Tiago, você começa o grande debate desta segunda-feira. Bom dia para você. Como é que você avalia esses dois pensamentos diferentes? A Advocacia Geral da União com um pensamento, o Supremo com outro pensamento. Bom dia, Gotino. Bom dia, Renata. Bom dia aos telespectadores da CNN Brasil. Nós precisamos, nesse caso, separar o joio do trigo. Antes de fazermos análise sobre a competência, se é da União ou dos estados e municípios, entendermos que especificamente, em alguns casos, é preciso analisar qual que é a medida proposta pelo governo federal e também por governadores e prefeitos. Muito se diz, nesse momento, sobre uma atuação exacerbada do governador Witzel e do governador Dória, respectivamente do Rio de Janeiro e de São Paulo, sobre a questão do monitoramento da telefonia. Esse é um assunto um pouco mais complexo, Gotino, porque nós precisamos saber, antes de mais nada, e o governo federal já tinha apontado isso no início de março, sobre que tipo de monitoramento existe. Se é um monitoramento que vai informar ao governo, sem ordem judicial, sem a análise por um juiz dentro da ideia de pesos e contrapesos. Se essas informações constarão quem está onde, falando o que, mandando mensagens para quem, ou se esse monitoramento é uma análise não real, ou seja, não no presente, mas informações que serão levadas 1 ou 2 dias depois para as autoridades públicas sobre aglomerações. Esse é um ponto muito importante para se ficar claro se é uma violação de dados pessoais, de sigilos pessoais ou não. Na primeira hipótese, seria absolutamente abominável. Sim, aí já há uma análise um pouco mais amena do direito sobre essa possibilidade. Aí se torna uma questão interpretativa. Na primeira possibilidade não existe nenhuma interpretação. Seria abominável, ilegal. A pessoa que fizesse isso e propusesse isso deveria ser presa. Aí o argumento inicial do Tiago Anastácio. Agora, Renata, você...